O Flamengo vai estrear dia 3 de abril contra o Deportivo Táchira, na Venezuela. E hoje rolou homenagem para o Bruno Henrique no Ninho do Urubu. O xará dele, o Bruno Cortes, acompanhou tudo e conta pra gente como foi, Bruno. Boa tarde pra você. Oi, Débora, tudo bem? Boa tarde a todos. Teve homenagem a Bruno Henrique e teve treino também. O Flamengo treinou hoje de manhã aqui no Ninho do Urubu. A gente pôde acompanhar boa parte desse treino. O técnico Felipe Luiz já preparando o time para a estreia no Brasileiro, dia 29 de março contra o Internacional. Como estamos aí em data FIFA, não tem jogo fim de semana, tem também um descanso para os jogadores, sexta, sábado e domingo, folgas para esse time do Flamengo, que depois dessa folga aí foca no Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores também nessa temporada 2025. Falando da homenagem para o Bruno Henrique, ele hoje nem foi para o campo, ficou fazendo trabalho na academia e teve essa homenagem, recebeu uma placa, recebeu uma medalha também pelos 100 gols com a camisa do Flamengo. O Bruno Henrique chegou aqui em 2019, é o rei dos clássicos, adora fazer gol nos rivais cariocas, né? Recordista de títulos com essa camisa, são 15 no total, ao lado de Arrascaeta, e ele deu uma entrevista coletiva, aliás, na coletiva se emocionou falando dessa trajetória dele ao longo desses 6 anos já com a camisa do Flamengo. Vamos ouvi-lo. Eu sou um cara iluminado e abençoado, porque foi Deus que me colocou aqui. Eu, com 21 anos de idade, estava virando jogador profissional. Para muitos era difícil, desacreditado, e hoje, fazendo 100 gols, né, com a camisa do Flamengo, acho que é para poucos. E eu consegui, cara. Eu venci. Bacana a emoção dele. Bruno, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você, querido. Depois do título carioca contra o Fluminense, o Gerson, capitão do Flamengo, discursou no vestiário para os companheiros sobre o que representou receber o troféu das mãos do ídolo Zico. Me perguntaram ali qual é a sensação do Zico estar te entregando o troféu. Honra, privilégio, e não vou dizer que nunca sonhei com isso, porque eu trabalhei para isso. Quando eu sonhei em ser jogador, eu tinha a esperança que isso acontecesse na minha vida, assim como todos vocês. Então, quando a gente joga como Flamengo, fica difícil para o adversário. Vamos lá então, com o Flamengo, porque teve treino aberto hoje de manhã e, claro, os rubro-negros comemorando mais um título ainda do Felipe Luiz à frente do clube. E a gente levanta aqui a nossa tela justamente para mostrar esse retrospecto dos técnicos desde a passagem do Jorge Jesus, quantos jogos eles ficaram e quantos títulos eles conquistaram. Então, olha só, dias, né, no cargo e títulos. Então, olha só, o JJ, 412, 5 vezes foi campeão. E o Felipe Luiz, em apenas 170 dias, já tem 3 títulos. Então, é impressionante como esse retrospecto é excelente. Melhor até do que de outros técnicos que também conquistaram bastante, como até o Rogério Ceni ali em cima. Pode fechar aí nossa tela. O Felipe Luiz será o nosso destaque de agora, então, no Sport Center, Bruno, Sim, é isso? Uma entrevista com o Felipe Luiz e sobre esse momento tão positivo do rubro-negro com o novo Mister. São 27 jogos à frente do Flamengo. Tempo suficiente para o Felipe Luiz cair nas graças da torcida rubro-negra. Os números são excepcionais. 19 vitórias, 7 empates, 1 derrota. 3 títulos conquistados. Mais taças do que derrotas. E o treinador quer mais. O Flamengo te proporciona isso, essa possibilidade de disputar. Não te garante ganhar, né? Mas te proporciona a possibilidade. Eu sou um cara muito ambicioso. Eu quero mais. Depois de conquistar o Campeonato Carioca, Felipe Luiz confirmou que usou a competição como uma preparação para a temporada. Os desafios prometem ser gigantes em 2025. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e o Super Mundial de Clubes da FIFA. O foco é conquistar ainda mais títulos. Eu sempre penso que o futebol te proporciona momentos únicos, né? E é um privilégio muito grande estar podendo viver todas essas possibilidades que o futebol nos oferece, né? Jogar um torneio mundial e fazer história. Então, me sinto com muita sorte de poder participar desse momento. Na Libertadores, o rubro-negro carioca já sabe que terá a LDU pela frente na fase de grupos e vai precisar encarar a altitude.
Já no Mundial de Clubes, o Flamengo vai encontrar o Chelsea, clube que Filipe Luís conhece bem, já que defendeu os Blues quando foi jogador. Não, é especial porque eu conheço muita gente lá do Chelsea, um clube que me recebeu super bem. Tive a possibilidade de ser campeão de 2 títulos importantes, que é a Premier League e da Copa da Inglaterra. O Chelsea tem um time excelente, é um dos melhores times da Europa. Dominante, tem a bola, gostam de propor jogo, pressionam alto e então vão com certeza causar muitas dificuldades. O período agora é de preparação. Os objetivos estão traçados. Filipe Luís é jovem, mas vive um momento iluminado com a torcida do Flamengo. Mais do que ninguém, o comandante sabe que ter a nação ao lado será importante para levantar todas as taças possíveis, inclusive a do Mundial. Existem flamenguistas por todo o mundo, porque são, na verdade, entre 40 e 50 milhões de torcedores que acompanham a equipe de uma forma muito apaixonada, né? Então sabemos que vamos ter esse apoio do nosso torcedor e queremos deixar eles orgulhosos. A torcida do Flamengo vai acompanhar o time onde o time for. Vamos pro Rio? Vamos, a questão não é se, mas qual será a próxima taça levantada pelo Filipe Luís? Um bom questionamento. Não é? É verdade. E eu acho que ninguém questiona nesse sentido. Pedro, da última vez eu tentei te sabotar, agora tá tudo certo, tá? Pode ir. Paz, trégua neste Sport Center com as informações do Flamengo. Tudo bem, Mari? Beijo pra você, beijo pra Mari Pereira, abraço pro Bruno, abraço pro Jailson. Pois é, eu tava dizendo da última vez que a gente tá de relações rompidas aí. Você ficou chateada ontem porque eu falei da sua pronúncia, mas a gente se acerta, fica tranquilo, o pessoal fica tranquilo, não vamos romper essa amizade no Sport Center 1. Mas enfim, Bruno, todo mundo aí, um abraço. Estamos aqui no Ninho do Urubu, houve pela manhã um treino aberto peronomútil, né? Só o aquecimento que tivemos por aqui. Estamos aqui aguardando, vai ter daqui a pouco a coletiva do Bruno Henrique, em homenagem aos 100 gols com a camisa do Flamengo, o terceiro maior artilheiro desse século. Enfim, está conquistando demais o Bruno Henrique, 15 títulos com a camisa rubro-negra. Então ele vai vir daqui a pouco, não apareceu no gramado, ainda se recupera da lesão. Eu falei com ele após o título, né, no Maracanã, no último fim de semana. Ele falou que já não está sentindo mais dores e contra o Internacional no dia 29 vai estar à disposição. Então, Bruno Henrique daqui a pouco vai falar, vai dar um pouquinho da sua visão de como tem sido esse início de temporada, um tanto quanto frustrado por não ter participado dos jogos finais ali contra o Fluminense, mas campeão, né? Mais uma taça, foi muito importante e fez o seu 100º gol na semifinal contra o Vasco, marcou nos 2 jogos, a gente vai poder falar um pouquinho com ele. Outra coisa que a nação rubro-negra está um tanto quanto ansiosa, porque o Jorginho desembarcou no Rio de Janeiro, volante meio-campista do Arsenal, desembarcou com a esposa, aproveitando essa data FIFA para dar um pulo aqui no Rio de Janeiro, já vai conhecer o ambiente, enfim, observar, mas já está tudo certo, vai ser jogador do Flamengo, ainda não, falta um desenrolo ainda ali com o Arsenal, enfim, algumas questões de bônus, algumas questões a receber, enfim, mais algumas coisinhas, mas o Flamengo tá amaciando, levando com jeito para trazer esse jogador, um jogador muito importante ali, já disputou entre os melhores do mundo, seleção italiana, Eurocopa, enfim, jogador de Premier League. Com o tempo mesmo, o Flamengo vai esticando a corda, vai indo como for possível, sabe que para contar com ele seria ali para o Mundial de Clubes, tem uma janela um pouquinho antes do Mundial, a janela de uma semana basicamente, em junho. Então é para lá. Então o Flamengo está tocando como pode, tem muita confiança. Talvez até possa acontecer um encontro entre ele e o José Boto, enfim, alguns dirigentes do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, mas nada certo ainda neste momento. Certo é que está bem pertinho aqui do Ninho do Urubu, né? Muito mais próximo do que quando está em Londres, na Inglaterra. Bruno, Mari. Boa, obrigado, viu, Pedro? O Pedro vai lá para a sala da entrevista coletiva, né? Porque já o Bruno Henrique vai falar. E ele trouxe pontos importantes, né, para a gente falar as informações do Jorginho também, mas vamos por partes. Bruno Henrique desde a estreia no Flamengo com 288 jogos oficiais, 100 gols, hein? 52 assistências e 15 títulos. É uma sacanagem, né? Pô. Pelo amor de Deus, 15 títulos, Jair. Tava falando com a Mari, vale lembrar que ele chegou em 2019.
15, não tem isso nem de ano nessa história. 15 títulos desde 2019. A geração realmente assustadora, essa geração do Flamengo. E chegou até com uma certa desconfiança, porque tinha a questão da lesão no olho. Lesão, né? Ele teve esse problema no Santos, então... Não lembro, teve algum outro jogo. E se contar... Não, teve a lesão agora dele, né? Não, eu sei, mas lá atrás era uma desconfiança grande e... Era por conta da volta da lesão do olho mesmo. A né? lesão do olho colocou, de fato, dúvidas sobre retorno ao esporte mesmo, de desempenho. E eu não lembro exatamente qual foi o caso, mas eu acho que foi assim, olha, o Santos ainda conseguiu pegar um dinheiro com o Bruno Henrique, foi algo assim. Sim. Como o do Gabigol, que vai para o Flamengo porque o Flamengo não consegue contratar o Pablo. O Pablo, exatamente. O Pablo vai para o São Paulo. Isso. Foi o chapéu do São Paulo no Flamengo. O efeito borboleta, né? Você começa a história aqui, você não faz a menor ideia. Enfim. Você acorda 15 títulos. Você vai lembrando de algumas trocas que foram feitas no futebol e como elas resultaram em... A culpa é de quem, né? E aí você tem 15 títulos e, assim, a maioria como protagonista, né? Do Bruno Henrique. Claro, sim. Então, é isso que eu ia falar. E se você ainda pega nesse recorte, você... coloca essas lesões, essas ausências, jogadores que chegaram para disputar vaga, inclusive, né, na ausência do Bruno Henrique, e mesmo assim, os retornos, eles permanecem impactantes, de contribuir com títulos, com gol importante. É muito legal a história dele no Flamengo. E vale lembrar que o Bruno Henrique foi o rei da América em 2019, não o Gabriel, porque fica a imagem do Gabigol, né, como os 2 gols, o retrato daquele título, a virada em cima do River Plate, mas o rei da América foi o Bruno Henrique. Naquela ocasião. E, enfim, tem toda a questão do Gabriel, né? Porque conta de gol em final e tudo mais. Mas, tecnicamente falando, durante os jogos, o Bruno Henrique entregou mais. Sim. Só que, por conta dos gols de final, o Gabigol foi o retrato dessa geração. E acho que até de pela 2019. personalidade, Também, né? É porque o Bruno Henrique é mais na dele, mais quietinho. E ele melhorou, hein? Porque antes das entrevistas dele, virou até meme, né? Porque ele tinha uma certa dificuldade de se comunicar. E hoje você vê a entrevista do Bruno Henrique, parece ele até mais maduro, mais preparado, falando sobre o jogo, falando a sua opinião. Acho que até pelo mais mineirinho do lado do Bruno Henrique, contrastado com o Gabi, E é idolatrado né? demais pela torcida do Flamengo, o Bruno Henrique. Acho que o tamanho dele, a saída... Teve essa saída do Gabriel, mas E o Bruno Henrique nunca entrou em atrito com a torcida do Flamengo, ainda tem isso. O Gabriel teve ali, em determinados momentos, recados, atritos e tudo mais. O Bruno Henrique nunca teve esse problema com a torcida do Flamengo. Então, ele já era idolatrado antes, mas acho que com a saída do Gabigol e ficando esse resquício assim, de Bruno Henrique e Arrascaeta, o tamanho é ainda maior. E ainda, só para aproveitar esse gancho, se a gente pega, de fato, esse tempo que ele está, o Flamengo passou, principalmente pós, Jorge Jesus, por várias fases com os outros treinadores, né? Nos últimos anos, principalmente, uma oscilação absurda. E você não coloca o Bruno Henrique nesse pacote, assim. Difícil lembrar dos debates que a gente teve do Flamengo nessa fase, mesmo com o Bruno Henrique não lesionado, de falar, mas o Bruno Henrique também caiu muito de produção, mas o Bruno Henrique também merece, sei lá, banco, enfim. Não teve isso, né? Se você pega um recorde do Flamengo não legal, desde que o Bruno Henrique entrou no clube, não consigo me lembrar dele ser o foco do debate para esse lado negativo da equipe. A gente só falou do Bruno Henrique, ou deixou de falar do Bruno Henrique, quando ele não estava jogando. Por causa da lesão. Foi quando ajustou o Pedro e o Gabigol. E Quando o talvez... Cebolinha chega também, porque a lesão dele abre esse espaço. Quando ele também, com essa idade mais avançada, estava naquele imbróglio de renova, não renova. Era isso. Aí aquela questão de, poxa, numa renovação de elenco, talvez se abrir mão, dar os 3, 4 anos que ele quer. Questão da posição fica, também. não. Acho que foi o ponto de discussão. Foi justamente quando teve a renovação dos 3 anos, já com a idade avançada, o cara que vai sair vai continuar na ponta esquerda, mas tem o Cebolinha lá agora, vai continuar ele na ponta esquerda, ele vai para centroavante. Se ele vai conseguir jogar junto com o Pedro, acho que foi essa a discussão, mas ele conseguiu. De qualquer forma, continua decidindo aí a favor do Flamengo. A gente viu a entrevista ali do Felipe Luiz para a TV FIFA, né? E como o Felipe Luiz é uma figura mundial, né? Pelos grandes times onde jogou, e agora como o trabalho dele tem chamado a atenção, né, Mari? Sim, sei bem. Então, exatamente. E assim, é surpreendente, Mari Pereira, 3 títulos assim com tão pouco tempo de trabalho? Certeza. Né? Com certeza. Copa do Brasil, né? Não é qualquer... A gente passa a normalizar, porque são títulos conquistados com muita qualidade. Sim. Então, a partir do momento que ele assume o Flamengo e que ele já mostra, né? Enfim, a pessoa, a figura Felipe Luiz, a gente já conhecia e sabia que o caminho seria esse, de um cara muito inteligente, muito estudioso,
que ia ingressar como treinador e muito provavelmente, né, com os caminhos muito bem traçados ali por conta da qualidade. Mas quando a gente começa a acompanhar isso no time dele, nas coletivas, a maneira como ele se posiciona, fica, entre aspas, muito fácil de pontuar o Flamengo como favorito nos títulos. Sim. Mas se a gente olha para trás e nesse curto período e fala, uau, 3 títulos, é surpreendente. Porque ele corrige um trabalho que não estava andando do técnico. Exatamente, do Tite. Do Acho Tite, que o maior técnico, é maior né? Ele pega Era no colo técnico uma da temporada seleção. Isso. e dá um título para, entre aspas, salvar ali a temporada do Flamengo. Pega um trabalho do Tite que não andava. Acho que o peso fica ainda maior, né? A gente está discutindo isso, porque você substituiu o Tite e você conseguiu, com os mesmos jogadores, mudar ali algumas peças, algumas funções e fazer esse time bater campeão, por exemplo, da Copa do Brasil ali. E lembrando, né, que assim como a gente fala muito do título do Botafogo em cima do Atlético Mineiro com um jogador a menos, o Flamengo passa do Corinthians também com um jogador a menos e na hora o Felipe Luiz tira o Gabigol. E bota mais um zagueiro. Na hora todo mundo, caraca, o que esse cara tá fazendo? Isso. Mas é ter na mão, assim, todas as leituras, o que os jogadores podem te entregar. Então o Felipe Luiz surpreende também, ao meu ver, é surpreendente, sim, o número de títulos já, né? Que a gente estava vendo ali na tela, acho que menos de 200 dias. 170. 170, né? 170, então surpreende, sim, o número de títulos. A gente tinha expectativa, eu concordo com a Mari, porque todos os jogadores que jogaram com ele falavam sobre isso, né? O Diego Alves, aquela geração lá 85 que eles Até quando ele foi comentarista no Sim, Sport TV, a aula na Copa, tática, né? que ele deu na mesa. É ali que mostrou Tinha mesmo, expectativa assim. alta. Público, né? E de 170 dias, você pode tirar 30, que foi um mês de férias. Dá 140. Exato. Expectativa tinha, só que Mas as férias do é Felipe Luiz, surpreendente. Você estudando também. Não sei se Teve acho que foi a esposa dele que voo, postou num voo. É verdade. Ele já estava voltando para cá analisando De preparação. o jogo, já analisando os adversários. É um cara muito inteligente, já era assim. Ele já cansou de falar isso, até como ele jogava, né? Eu não era rápido, eu não era o mais forte. Precisava ter um diferencial. Era inteligência. Até hoje a gente vê assim, por exemplo, quando eu vejo o Felipe Luiz, os lances dele enquanto jogador, o cruzamento do Felipe Luiz, né? Que ele não cruzava a bola no alto, ele botava a bola rasteira ali na meia-lua, principalmente o cara que é canhoto, o Gabigol, que cansou de fazer gol assim. O Gabigol vinha canhoto ali na entrada da área, vinha o cruzamento, todo mundo achando que ele ia dar para a área, e ele dava o cruzamento para a entrada da área, enfim. Muito inteligente, muito diferente. O que é curioso pra mim sobre o Felipe Luiz também é sobre a persona, né? Porque a gente sabe que às vezes tem treinador que você fala, ele é a cara do time A. Ele é a cara do time B. Nossa, fulano tem uma energia e não combina. E quando o Tite foi pro Flamengo, a gente tinha aquela coisa que não tem... Gente, não tá nada escrito preto no branco. Se o cara usa terno, ele não vai dar certo no Corinthians, lá do Silvinho. Não era sobre isso a crítica à época, né? Mas assim, o Tite e o Flamengo, você via que tinha alguma coisa off. E aí você via... Quando o time ficou com aquela invencibilidade, a torcida do Flamengo não comprava o trabalho. E o Felipe Luiz também... Não rolou a conexão. E o Felipe Luiz também não é... Se você parar pra pensar, ele não é o flamenguista, ele não é o Jorge Jesus. Ele não é o que cai em polêmica, que vai pra coletiva e grita e dá pancada, e aqui é Mengo contra... O Felipe Luiz também não é esse perfil. O Felipe Luiz também não é um maluco que fica na beira do gramado, enlouquecendo e que vibra junto com o Maracanã. O Felipe Luiz é sereno, o Felipe Luiz é cauteloso, o Felipe Luiz é muito tranquilo. Então, assim, ao mesmo tempo ele... Esse maluco aí é o Sampaoli. Também, tem o É Sampaoli. bom que nem passe mais perto da Gávea. Mas é por isso que ele combina muito mais com o Flamengo de hoje do que com o Flamengo da antiga diretoria. É verdade. Isso. Mais profissionalismo Muito até, mais. né? Muito Verdade. Eu quero falar uma coisa, mas eu não sei se eu posso. Ixi. Então eu vou perguntar pra vocês se eu posso. Não, vou perguntar. Tá bom. Eu posso falar que ele é o melhor técnico brasileiro hoje, na atualidade? Já posso falar isso? São todos os técnicos. Pode. Mas eu acho que pode. Brasileiro, Você pontuou né? brasileiro, Brasileiro. É isso. A gente não tá abrindo para porque debates com o Abel, com o Voivoda. Não, tô falando aqui. Porque... Não, mesmo aqui. A gente exclui os portugueses, os estrangeiros. Eu acho que ele é o melhor técnico brasileiro, sim, da atualidade. Já pode ter essa avaliação? Ou ainda é cedo? Porque é pouco tempo de trabalho também, né? Então, eu acho cedo, mas sim, na atualidade, como você disse, mas eu ainda quero ver como o Felipe Luiz, quando as coisas não caminharem.
A gente ainda não viu. Mas não é uma regra que as coisas têm que não caminhar. Não, eu sei, eu só quero ver. Não, mas calma. Tá torcendo pro Flamengo se dá mal? Não. Eu quero ver como as coisas vão acontecer, como ele vai reagir. A gente assim, não viu, é verdade. Que a gente não viu. Mas eu tô dizendo que não é uma regra que vai ter crise, Não, entendeu? sim, eu sei que não é. Eu sei que não é uma regra. Só que Então, eu confesso que eu queria ver se as coisas não caminham, se ele precisar, por exemplo, sei lá, mudar... É que ele já teve que fazer isso também, já precisou mudar de esquema e tudo mais, mas enfim. Ele já teve eu queria ver dos laterais pelo lado esquerdo e botou o Varela colocou o Varela na esquerda, deu certo. Parecia que o Varela era lateral esquerdo. Assim, né? As coisas que ele já teve que mexer no time, né? Que a gente falou, tava sem atacante nenhum, ele pegou todos os pontos e fez os caras jogarem por dentro. Assim, mas numa crisezinha, talvez, né? Tipo, perdeu uma final. Sei lá, uma sequência de 3, 4 jogos sem vitória. Que aqui no Brasil já é... Que já é, né? Que já é aquele motivo absurdo. O quê? Fim do mundo. Não, aqui no Brasil é fim do mundo. Aí porque, é a única coisa que eu queria ver. Que ele é que tem o melhor trabalho, técnico brasileiro, neste momento faz o melhor trabalho. De qualidade, eu acho o melhor da atualidade. Porque, olha, vamos ver outros técnicos brasileiros que agora fazem bons trabalhos. O Roger Machado. Faz. Sim. O Cuca. Faz um bom trabalho agora no Atlético. E o Rogério Ceni. Faz um bom trabalho. O Carpini no Vitória. É que já perdeu 2. já é motivo para crise. Foi eliminado de... Foi eliminado da Copa do Brasil, né? Vocês estão bem discurso do futebol brasileiro. Perdeu 2 jogos. Não tem critério aqui. Perdeu 2 jogos, é crise. E olha, ele foi eliminado da Copa do Brasil. O trabalho do Felipe melhor do que desse. Mas eu acho que hoje, o futebol mundial, né, 2025, as ideias do Felipe Luiz, para mim, tornam ele o melhor técnico brasileiro da atualidade. Pacote completo. No sentido de você trazer esse frescor, trazer tudo que ele foi alimentando ali das escolas que ele participou, que ele... Não estou desmerecendo os outros treinadores, o Roger tem uma bagagem, o Cuca... É bom que a gente está falando de gerações, né? Cuca, Roger e Felipe Luiz são 3 gerações diferentes. Mas eu gosto muito do trabalho do Felipe Luiz nesse momento atual do futebol. É que assim, o torcedor do Flamengo, não precisa me xingar, tá? Mas estou dizendo assim, se em algum momento a gente tiver que conversar... Assim? Já era. Mas estou dizendo assim, se em algum momento a gente for conversar sobre uma vaga na seleção brasileira... Calma. O meu ponto quando você pensa em todos os treinadores brasileiros, o Felipe é o único que a gente ainda não conhece o teto. Eu acho que de todos os outros a gente talvez já viu o máximo que eles podem entregar, entende? Não imagino o Cuca se reinventando no futebol para me trazer esse frescor. Mas eu acho que o Rogério ainda pode. Não, acho que o Rogério e o Roger ainda podem. O Rogério já está mais... O Carpini que você citou. Mas o Rogério, como ele está há mais tempo, ele teve talvez mais tempo para a curva dele ser mais positiva. O Rogério já teve o seu momento. O Felipe, a gente tem menos tempo e a gente está vendo a curva só assim. Pode ser que o teto dele chega aqui. Tem 3 meses de trabalho. A gente tem um teto muito maior, Felipe. É que tem um que a gente não está colocando na conversa porque está um pouco distante, que é o Jardine, né? Tem isso também. Porque realmente ficou lá. Tá fazendo história lá, mas é porque a gente... E aí tem que ser sincero, a gente não para ver aqui os jogos do Campeonato Mexicano. O nível competitivo, né? Assim, os testes que... Seria muito legal vê-lo trabalhando aqui também, né? E aí ele talvez tenha feito até uma boa escolha de não vir nesse momento para cá. Mas eu entendo perfeitamente. Porque ele tá muito bem lá. Tá bem, tá fazendo história lá. Mas o Felipe, ele já entra, Mari, nessa lista de seleção? Entra, né? Eu acho que só não tem essa conversa porque não existe. E a gente vai conversar ao longo ainda desse programa sobre a situação do Dorival. Porque o Dorival também não convence como treinador da seleção brasileira ainda. A gente nem colocou ele no debate como o melhor treinador brasileiro. O nosso técnico da seleção, a gente não... O melhor técnico do Brasil, a gente não lembrou do técnico da seleção. A gente não colocou. Exato. E ele tem títulos recentes que o credenciariam para isso. Com certeza. Foi muito bem no Ceará antes de mudar pro São Paulo. O Felipe, em uma entrevista recente, ele falou muito sobre que ele sabe muito bem aonde ele quer chegar, quais são os sonhos e que ele vai com calma para até atingir esse objetivo. Eu só achei que faltou na pergunta seguinte o questionamento se esse sonho dele, objetivo, é seleção ou é um trabalho fixo, né, de sucesso na Europa. Sim, clube europeu. Porque ele tem esse caminho também, pela figura que ele é, esse caminho aberto por lá, não tem? Claro. Não, e tem um ponto principal para mim dessa questão do Felipe Luiz, é que, diferente de outros treinadores, ele não ia ter problema com o idioma, né? Com a língua. Eu acho que é o ponto principal. Exato. Jogou na Inglaterra, fala inglês tranquilamente, jogou na Espanha durante muito tempo também, fala espanhol. E aqui o português é óbvio, né? Então eu acho que ele não teria esse problema. E além de ter respaldo lá.
Até a gente brincou ontem, eu falei, a torcida do Flamengo tem que torcer para a seleção, tem que torcer para o Dorival e tem que torcer para o Simeone. Todo momento, não, Simeone, esteja bem aí na... Porque, os dois lugares, para mim, principais. Ainda fora o Chelsea, né? Que ele também deixou as portas bem abertas lá. Você imagina assumir o trabalho do Simeone no Madrid? Mas eu acho que os dois lugares que a torcida do Flamengo tem que ficar torcendo, vai torcer para o Atlético de Madrid ir bem e para a seleção brasileira ir bem. Porque Dorival Júnior e Simeone, acho que o primeiro ponto seria o Felipe Luiz lá, aquele cara lá do Flamengo, tá indo bem. E se ele se sentiu, entre aspas, tão preparado para assumir o Flamengo, né? Já como segundo, terceiro, entre aspas, trabalho dele como técnico, por que ele não assumiria a seleção? Porque pode vir esse debate também, né? Mas calma, ele não teve vai calma experimentar nenhuma, um pouco. Cara, o primeiro trabalho profissional dele num clube profissional, no futebol profissional, foi o Flamengo. Depois do Tite. Exatamente. Então, assim, por que não seleção? Olha, tem também informação de mercado da bola, porque o Felipe Luiz pode ganhar mais uma peça para trabalhar, né? O nome do Jorginho. Já estava sendo, né, Jailson, ventilado no Flamengo, mas antes da gente começar essa conversa, me cantaram aqui, ó. Bruno Henrique está começando a ser homenageado lá no Flamengo. A gente vai para lá, então, com o quadro, com a ilustração e toda a homenagem para o BH. Legal, né? 100 gols, então, dele com a camisa do Flamengo. Tá lá o José Boto e o Bruno Henrique vai ser homenageado. O Pedro Henrique Torre tá lá, né, acompanhando, e ele vai dar uma entrevista coletiva. E é tão legal, assim, que a gente não pode normalizar. A gente tem tido com frequência esses momentos do Flamengo também, né? É verdade. Tanto de treino, mesmo que seja ali os 15 minutinhos abertos, mas um jogador ou outro na semana sendo liberado para dar entrevista coletiva. Há quanto tempo, né? Um jornalista não entra de dentro do CT com imagens e aí recebendo também aí uma medalha com 100 gols com a camisa do Flamengo, Bruno Henrique, que agora também se preparará para a entrevista coletiva. Isso. De 100 gols, o Jailson, teve algum que é mais simbólico ou marcante? Porque do Gabigol é bem fácil a gente lembrar, né? Você consegue lembrar de algum, assim, do Bruno Henrique? Porque são tantos. Aquela jogada que o Gabigol saía da área para levantar pro... no segundo pau, ele sempre de cabeça. É porque ele fez muito gol em clássico, né? Acho que o ponto principal do Bruno Henrique é o Carrasco de Vasco, Fluminense e Botafogo. Mas um gol específico, não. Parabéns mais uma vez por esse... Vamos com a entrevista coletiva ao vivo lá no Flamengo. Celebração, para perguntar para você, na sua visão, qual foi o seu gol mais marcante ou mais bonito e o jogo mais inesquecível e por quê? Boa tarde a todos. Muito feliz por mais uma conquista individual. E o gol mais marcante foi em 2019, na semifinal da Copa Libertadores. E o jogo mais inesquecível, pode responder também, por favor? E o porquê? Tive vários jogos inesquecíveis aqui no Flamengo. Se eu for citar vários aqui, eu vou ficar aqui até mais tarde, mas deixo também esse jogo contra o Grêmio na semifinal da Libertadores. Bruno, tudo bem? Bruno Cortes, da Globo. Bruno, além dos 100 gols, tem Rei dos Clássicos, 15 títulos, enfim, recordista de títulos na história do Flamengo junto com a Arrascaeta. E também tem uma frase sua, uma expressão sua que não só hoje em dia é usada do outro patamar pelos flamenguistas para provocar rival, como no dia a dia, assim, o cara usa isso. Quando você vê assim, aquela expressão de 6 anos atrás, lá de 2019, ainda atual e talvez fique por muito tempo, o que você sente enquanto vê aquilo ali? Porque provavelmente não foi uma coisa que você estava pensando, foi na hora ali, uma entrevista ao vivo, né? O que você acha do outro patamar? Olha, eu acho... Cara, nem sei o que dizer. Foi no calor do jogo ali, quando eu falei essa frase e acabou viralizando aí no mundo inteiro. E hoje, vendo que todo mundo usa, né, uma frase tão normal, fico muito feliz. Onde eu falei, e hoje todo mundo fala também. Então, fico muito feliz com essa frase que eu criei aí, né, durante esse jogo que a gente fez contra o Vasco.
Bruno, aqui, boa tarde, Gabriela Marino da Band. O Felipe vem fazendo história, sendo treinador do Flamengo, tem mais títulos do que derrotas, apenas uma derrota contra o Fluminense no ano passado. Você já atuou ao lado dele como jogador, mas eu queria que você falasse um pouquinho como é ter o Felipe Luiz como técnico. Obrigada. Olha, além de um amigo, é um treinador que é focado em tudo que ele passa pra gente, tudo que ele trabalha. É um cara dedicado, né, em pouco tempo de clube e de carreira também, mas parece que já tem anos trabalhando como treinador. E a gente se sente super feliz tendo o Felipe com a gente, um treinador que a gente conhece, e dá total confiança pra gente poder trabalhar, fazer o que a gente sabe de melhor dentro de campo. Isso nos deixa à vontade, então a gente se sente super bem à vontade com ele. Tudo bem, Bruno? Aqui é a Aline Nastari, TNT Esportes. Os números chamam muita atenção, mas se a gente pegar o recorte e ver a quantidade de gols em clássicos e gols decisivos, acho que isso se destaca ainda mais e chama mais atenção. E aí, vendo, por exemplo, das suas maiores vítimas, 11 gols contra o Vasco, é mais de 10% dos gols que você fez. É realmente, quando a gente coloca em porcentagem, um número muito grande. Queria que você falasse, até ontem o Verratti falou do seu gol na coletiva dele, que ele disse que não era inválido, não era para ter, né? Era para ser anulado, estava impedido, enfim. Eu queria que você dissesse se você sente algo a mais contra esses adversários. Se você acha que é pura e simplesmente sorte, ou tem uma coisa sua, assim, que faz esse número de clássicos, de tantos gols em clássicos, mas principalmente contra o Vasco ter tantos gols? Olha, clássico a gente sabe como é, e vencer é muito importante. Tem aquela zoação também, né? Não só do nosso lado, mas do lado do torcedor também. E clássico eu entro de uma forma diferente para poder vencer. Isso que me motiva em todos os clássicos que eu venho disputando, venho jogando. É claro que eu não escolho o time que eu quero marcar no clássico. O Vasco é uma vítima que eu mais fiz gol, então não tenho nada pessoal contra eles. É mais mesmo a vontade de fazer gol em clássico, e acaba sendo mais contra eles. Que figura, hein, Bruno Henrique? E parece que a gente combinou a entrevista, né? Perguntando o gol mais marcante. A gente pautou a entrevista. Gol mais marcante e Carrasco nos clássicos. É isso aí, né? Como você diz, desculpa, mas como você diz, é o maior... É o maior programa esportivo do mundo. Sabia, Mariana Pereira? Claro que sabia. Todo mundo sabe. Oxi. Eu ia falar sobre o Jorginho, né? Que Isso. pode ser um reforço pro Felipe Luiz. No ESPN.com.br tem mais informações, tem uma entrevista com o Jorginho, ele falando sobre a curiosidade. Legal, hein? Bem legal, né? Muita coisa legal ele fala. Falando sobre a curiosidade de experimentar, talvez, esse futebol no Brasil, e que ele pode, então, assinar com o Flamengo a partir de maio, né? Chegar exatamente pro Super Mundial. Tem tudo lá no ESPN.com.br com a nossa equipe, Apuração Nossa. É isso aí, nação rubro-negra, abençoadas e abençoados. Só quem já gostou desse cenário que vocês estão vendo aqui agora do CT Ninho do Urubu, já chega se inscrevendo no canal, deixa esse like humilde, porque eu tô chegando com muitas informações do nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor, informação urgente, volante, como todos nós sabemos, volante Jorginho já está no Rio de Janeiro para assinar um pré-contrato com o Flamengo, né? Um jogador chega no Flamengo para jogar por 3 temporadas, né? Ganhará um salário muito bom, né? Então, assim, o José Boto vem conversando diariamente com o staff do atleta, com o próprio atleta, inclusive, né, já tem uma reunião marcada entre Jorginho e também José Boto para sacramentar essa negociação, né? É uma negociação assim milionária, é um jogador assim extraordinário, um cara muito bom de bola, que chega para agregar e agregar muito. Sou fãzaço do Jorginho, vamos torcer para que ele venha aqui pro Flamengo e dê o melhor, né? Porque qualidade técnica todos nós sabemos, né, que ele tem. Então, assim, vamos torcer para que ele venha e dê o melhor com o manto sagrado, porque, assim, é um jogadoraço, é um cara que chega para agregar e agregar muito. Então, assim, amigas e amigos, eu quero saber de vocês, o que vocês acham de ver o Jorginho vestindo, vestindo o manto sagrado? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês, por isso que eu peço, já chega se inscrevendo no canal, deixa o like, porque aqui,
né? Aqui no canal é só conteúdo top, só conteúdo de qualidade, belezinha? Então é isso, galera, eu tô indo nessa. Lembrando, qualquer novidade, eu vou voltar aqui para atualizar vocês sobre mais notícias do nosso clube de regatas do Flamengo. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus!